Eclesiastes, capítulo 9, versos 11 e 12. Vi ainda debaixo do sol que os mais rápidos nem sempre ganham a corrida, que os mais fortes nem sempre vencem a batalha, que os sábios nem sempre têm pão, que os prudentes nem sempre têm riqueza, que os inteligentes nem sempre são honrados, mas que tudo depende do tempo e do acaso. Este versículo parece um resumo de tudo que a gente já estudou aqui em Eclesiastes desde o início. Salomão se dedicou a observar a vida cotidiana, as relações, a natureza, o mundo. E ponderou, refletiu, compreendeu, concluiu algumas coisas. E uma das coisas que ele concluiu, ele repete 5 vezes. Nem sempre. Então, nem sempre tudo que tu fala, tudo que tu acredita, tudo que tu pensa vai acontecer na vida, na terra, na vida cotidiana, de uma forma natural. E é verdade. A verdade absoluta, ela está no âmbito, na dimensão espiritual. Porque a nossa fé em Deus e na sua palavra é inabalável. Mas na vida, tudo é relativo. Tudo depende do tempo e do acaso. Temos falado sobre isso. Tu pode planejar, tu pode te esforçar, tu pode trabalhar, tu pode fazer, entre aspas, tudo certo. E a coisa não vai rolar. Não vai acontecer. Vai ter dificuldade, vai ter calamidade, vai ter o acaso, o imprevisto, o improvável. Lembra disso? Estudamos isso. Não conseguimos, enquanto seres humanos, dominar, controlar 100% as coisas, as ações, nem muito menos as outras pessoas ou a nós mesmos. Quantas vezes nós queremos fazer alguma coisa e não conseguimos? E falhamos, e fracassamos, e desistimos, e abandonamos, e caímos. Agora imagina ao longo da vida, da existência humana, da humanidade como um todo, da história da humanidade. Salomão observou a vida, observou o mundo, com a sabedoria que Deus deu para ele e com tudo que ele se dedicou ao longo da vida. E realmente, a gente tem que concordar com ele. Nem sempre os mais rápidos ganham a corrida. E a gente pode falar de uma corrida, o esporte, mas a corrida da vida. Nem sempre são os ansiosos, os apressados, os ligeiros, os 220 que ganham a corrida. Lembra daquela historinha? Eu contava muito para as crianças. Tartaruga e a lebre, ou a tartaruga e o coelho, depende. Quem ganhou foi a tartaruga. O coelho estava tão... Você conhece a história, né? O coelho estava tão confiante que ele se deitou para dormir embaixo de uma árvore. Eu contava isso porque tem crianças que acham que o professor, no caso, né, a professora, vai elogiar se ele for o primeiro, o mais rápido. E eu não queria o mais rápido, eu queria o trabalho bem feito. Eu queria que ele fizesse
da melhor forma, não correndo. Tu não precisa ser lerdo, lento, perder os prazos, mas tu também não precisa correr, ser ansioso, apressado. O que é aquele ditado que diz que o apressado come cru? Porque ele não tem paciência de esperar a comida ser cozida, assada, ser feita. Ansiedade. Essa rapidez também a gente pode interpretar dessa forma. Valentes, né? Fortes. Quem são os valentes, os fortes? Aqueles que metem medo nos outros, que ameaçam, que amedrontam, que são os brabos, os furiosos, os que gritam, os que estão sempre assim. O que a Bíblia está dizendo? Nem sempre os fortes vencem a batalha. Já contei para vocês no estudo de Provérbios, meu pai dizia, o calado vence. Tem gente que é forte até que tu, vamos dizer assim, quebre os seus argumentos com sabedoria, com bondade, com uma palavra branda. Os fortes, os valentes, esses que metem o dedo na cara dos outros, que vivem gritando, ameaçando, sabe quem são essas pessoas? São orgulhosos muitas vezes, porque confiam no seu braço, na sua carne, no seu desempenho, na sua performance. Então, tanto aquele que é rápido que ele está falando, quanto esse que é forte, ele não está fazendo como Deus ensinou. Porque no reino de Deus, a urgência, a emergência não existe. O que existe é a moderação, a calma, a mansidão, o equilíbrio, a paz, a harmonia, a temperança. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Os apressados e os fortes é o mesmo princípio. Eles querem levar os outros de arrasto. De arrasto. Querem arrastar os outros. E temos aí, mas tá, tudo bem. E agora, olha o que ele fala. Que os sábios nem sempre têm pão. Mas nós não estamos estudando que a sabedoria vai dar honra, riquezas e longevidade? Pois é, mas nem sempre o sábio vai ter pão. Tem pessoas que não conseguem tirar a sabedoria e colocá-la em prática. Ou essa sabedoria não é uma sabedoria divina. Tinha professores na faculdade que eram poderosos, doutores, e eles não conseguiam tirar o conhecimento de dentro da cabeça deles e dividir conosco. E isso é um fracasso. Tem gente que tem tanto conhecimento, mas não consegue fazer nada com ele, nem garantir o pão. Então, nem sempre, lembra disso. Se tiver 100, basta um para tu poder dizer que nem sempre vai acontecer. Toda regra tem uma exceção. Os sábios nem sempre têm pão, os prudentes nem sempre têm riqueza, os inteligentes nem sempre são honrados. Temos visto isso, né? Eu tenho falado, acho que um vídeo sim e o outro também. Nós aqui no Brasil temos experimentado exatamente isso. Que nem sempre a justiça ocorre, nem sempre os inteligentes, aqueles que fazem o que é bom para os demais, são honrados. Os prudentes nem sempre têm riquezas, é o mesmo princípio do sábio que não tem pão. São pessoas que às vezes são tão prudentes que são covardes, que são medrosas, que são encolhidas. Então elas não conseguem dar um passo
tomar uma decisão para garantir que a riqueza chegue até elas. Então aqui, esse versículo é muito importante. Sempre que nós tivermos essa situação de aparente fracasso, nós devemos lembrar desse versículo. Que nem sempre os rápidos ganham a corrida, que nem sempre os fortes vencem a batalha, que nem sempre os sábios têm pão, que nem sempre os prudentes têm riqueza e que nem sempre os inteligentes são honrados. O mundo tem honrado tudo, menos os inteligentes. Tem um vídeo no canal sobre o Salmo 119, versículos 98, 99 e 100. A palavra de Deus, ela nos torna mais sábio, mais inteligente, mais forte, mais prudente, mais que tudo de maravilhoso que pode existir do que qualquer outra pessoa. Então, existem sábios no mundo, existem inteligentes no mundo, fortes, valentes, rápidos, tudo isso que a gente viu. Mas em Deus é sempre mais sábio, mais prudente, mais inteligente, mais forte. Porque em Deus, em Cristo, nós somos mais que vencedores. Nós temos em Deus esse mais, esse a mais. A sabedoria de Deus, a unção de Deus, nos torna mais inteligente do que os mestres, mais sábio do que os inimigos, mais experimentados, mais prudentes até do que os idosos, aquelas pessoas que já sabem mais, porque já viveram mais. Leia esses versículos. O Salmo 119 é maravilhoso. Este vídeo fala sobre isso, de que diante da nossa limitação humana, o Senhor é tudo em todos. Ele supre cada uma das nossas necessidades. O Espírito Santo nos ensina todas as coisas, inclusive isso. E aí tu pode encontrar um rápido, o mais rápido, só que tu tem o Espírito de Deus. Então tu vence o mais rápido. Tu encontra o mais forte, mas tu tem o Espírito de Deus. O que aconteceu com Davi e o Golias e o gigante? Exemplos na Bíblia. Elias e os 450 profetas de Baal. Tu pode até encontrar o mais rápido, encontrar o mais forte, encontrar o mais sábio, encontrar o prudente, encontrar todos esses. Mas em Cristo, tu é mais. Tu pode mais. Tu vence, porque somos mais do que vencedores. E aí vem o final. Por que ele conclui isso? Que nem sempre. Porque tudo depende do tempo e do acaso. Existe sim o imprevisto, o improvável, aquilo que ninguém sabe, aquilo que não foi planejado. E isso pode mudar o jogo, isso pode inverter tudo. A vida é cheia dessas armadilhas, ciladas, desse piso escorregadio, dessa areia movediça. Só Deus para nos livrar disso, porque há tempo para todas as coisas debaixo do céu, debaixo do sol. E sim, existem coisas que os seres humanos não conseguem controlar, desde questões da natureza, quanto questões pessoais, físicas, naturais mesmo, assim, do organismo, do metabolismo, da saúde. Coisas seríssimas. E claro, o pecado, as tentações, questões de um mundo caído, contaminado pelo pecado, atrai maldições, coisas ruins. Então, muito também tem a ver com este acaso, com isso que é
imprevisto, improvável, que a gente não consegue planejar, determinar, controlar. 12. Pois ninguém sabe a sua hora. Assim como os peixes que são apanhados na rede traiçoeira e como os pássaros que são pegos na armadilha, assim também os filhos dos homens se enredam no tempo da calamidade, quando esta cai de repente sobre eles. É o acaso também, só que aqui ele está sendo bem específico, né, sobre a calamidade. Então, ninguém sabe a sua hora, ninguém sabe. A pessoa não sabe. Mas, porém, todavia, entretanto, Deus pode revelar. Deus pode falar. Deus falou: arruma a tua casa que tu vai morrer. Louco, essa noite pedirão a tua alma. Paulo disse: estou sendo derramado como libação. O Senhor Jesus, então, nem se fala, ele avisou o tempo todo que ele ia morrer. Nós não sabemos, eu não sei, mas Deus pode falar para mim. Porque Deus diz que não faz nada sem falar para os seus amigos, para os seus profetas. E muitos homens e mulheres de Deus, ao longo da história, se prepararam para o dia da sua morte, porque receberam de Deus esse aviso. E eu compartilhei com vocês o meu testemunho, que uma das coisas que eu perguntei para Deus é: eu vou morrer? Eu perguntei: tu vai ser glorificado com a minha morte aos 33 anos? Tu vai ser glorificado com os meus pais sepultando uma filha? Eu questionei Deus. E o Senhor me disse que não era para a morte. Se tu não assistiu, assiste. Os versículos que marcaram a minha vida: o Senhor te acolherá. É o nome do vídeo. Então, sim, eu perguntei. E Deus disse que eu não ia morrer. Então, a gente não sabe a hora. Mas Deus pode nos falar. Deus pode revelar para os seus filhos, para as suas filhas. Ele pode, porque na Bíblia tem muitos exemplos assim. Imagina Moisés. A Bíblia diz que o próprio Deus o sepultou. Aí ele fala sobre peixes. Peixes que são apanhados na rede traiçoeira. Quando a gente está comendo um peixe bem gostoso, a gente não pensa que ele foi enganado, né? Mas é isso que a palavra está dizendo, que a rede é traiçoeira, ela pega o peixe. Então tem coisas na nossa vida que são armadilhas, são redes. É assim que eu entendo essa comparação de Salomão. De que sim, tem coisas que vão te levar à morte por serem fruto de traição. É uma armadilha, é uma cilada. Tu te enredou, tu te enlaçou e isso te levou à morte. Os pássaros são pegos na armadilha. É muito parecido, né? Porque quem arma uma armadilha é porque não quer ser visto. Então, de certa forma, também é uma traição. Também é algo preparado, premeditado para te causar dano, prejuízo, sofrimento. Então, aqui tu pode interpretar como pessoas, como situações e também como mundo espiritual, que cria coisas, a pessoa peca e depois ela tá totalmente enredada, enlaçada, amarrada, atada, acorrentada, sufocada pelo mal. Aí depois diz que os filhos dos homens se enredam no tempo da calamidade. Aí calamidade a gente pode substituir por provação, acidente, dia mal, tempos difíceis, maldição. Tudo que tu imagina que pode ser ruim na vida de uma pessoa é uma calamidade. Aí, de novo, é uma questão da natureza, é uma enchente, é uma chuva de granizo, é um furacão, é um ciclone, é um tsunami, é um terremoto, é um vulcão. Meu Deus, quantas coisas! É uma nevasca, é um calor absurdo,
é um deserto, é uma chuva batida a vento que destrói tudo. É uma doença, é uma enfermidade, é uma traição, é uma perda, é um luto, é um desemprego, é fome, é peste, é o quê? Não sei. Eu só sei que a Bíblia está falando que no tempo da calamidade é muito fácil a pessoa ser enredada. O que quer dizer isso? Ela se perder, ela se desviar, ela ficar desnorteada, confusa. Por quê? Porque é de repente. Então a palavra nos diz: sede sóbrios, vigilantes, atentos, de olhos e ouvidos abertos, com os pés firmes na rocha. Não te perde, não te distrai, não te atrapalha. Mantém as tuas vestes brancas e o óleo sobre a tua cabeça, porque aí quando esse de repente chegar, tu tá guardado, protegido.